Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 13. Assim está escrito: Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Estas foram palavras de Deus transmitidas para o povo de Israel através do profeta Isaías. O Senhor Deus, pelo procedimento daquele povo, que ele tinha separado para ser o seu povo, mas a maneira como eles estavam andando e o procedimento daquelas pessoas não era nada agradável diante de Deus. Haja vista o que Isaías diz no capítulo 1, nos versículos 3, mais precisamente, ele diz assim: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então veja, os animais que são irracionais, conhece o seu possuidor, conhece o seu lugar, o seu habitat, mas Israel, o povo, o ser humano, criado, imagem e semelhança de Deus, separado para uso exclusivo do Senhor, como povo peculiar de Deus, olha o que Deus disse: mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Para chegar a uma condição de que a pessoa não ter conhecimento e não ter também entendimento, significa que eles desceram por uma via escorregadia e se acham atolados em alguma circunstância, porque perderam o entendimento e perderam o conhecimento das coisas relacionadas a Deus, sendo eles um povo peculiar de Deus. Então Deus prometeu, aqui é uma promessa. O Senhor está dizendo, portanto, o meu povo será, ainda não tinha sido, mas ele disse, será levado cativo. O que é pegar um povo e levá-lo cativo? É privá-lo de todas as suas liberdades. É tirar a alegria, o prazer de viver na terra, a liberdade de ir e vir, os momentos de alegria, de regozijo, de paz, de ajuntamento, de família. Quando o povo é levado cativo, tudo isso se perde. Passa a ser um povo solitário, estranho, incompreendido. Mas não era porque os inimigos quiseram levá-los cativos, foi porque eles não se deram por avisados no tempo que Deus deu a eles a oportunidade, com a sua presença, o seu poder, a sua escolha, e com os profetas que levaram a eles a palavra do Senhor. Eles não atentaram para o conhecimento e nem aplicaram o entendimento para compreender a mensagem que Deus estava dizendo a eles naquele tempo. E não somente isto, eles estavam indo numa outra direção. Eles estavam fazendo algo que era desagradável diante do Senhor. Era um povo que tinha o nome de Deus invocado sobre eles, mas que eles não estavam nem aí para Deus. Eles viviam de qualquer maneira, não se preocupavam com nada. Não tinha aquele compromisso, aquela aliança com Deus, aquela fidelidade para, naquele momento, meditar, buscar a palavra do Senhor, procurar entender, obedecer, ser submisso a Deus. Não, nada disso. Cada um vivia à sua maneira. E foi esse o estrago do povo de Israel, porque eles tinham promessas de Deus, e eles tinham promessas de que se eles andassem nos estatutos e mandamentos do Senhor,
o Senhor seria com eles, proveria para eles livramento, suprimento, direção, graça e livramento. Mas também avisou que se eles não atentassem para a palavra do Senhor, eles seriam dispersos, eles seriam levados para nações estranhas, viveriam como estrangeiros e forasteiros em terra estranha. E é exatamente isso que o cativeiro faz com as pessoas. Tira eles da sua estabilidade, da sua terra, da sua parentela, do seu povo, das origens da sua vida com Deus ali e leva-o para uma terra estranha, priva-os daquela liberdade de comunhão com Deus e eles são obrigados a viver naquela nova nação, de acordo com as leis que lá são estabelecidas, debaixo de muita restrição, de muita proibição. Agora, quando chega nesse estado de coisas, que eles caem em si, porque o povo só cai em si quando chegar o dia mau. Enquanto o dia mau não chegar, as pessoas não se darão por avisados. Mas como elas vão deixar chegar o dia mau para então sentir as escolhas erradas que fizeram, não haverá mais tempo de retroceder. Eles agora irão e serão levados cativos. Não tem outra forma. Eles tiveram o tempo, eles tiveram a oportunidade. Eu sempre tenho dito que Deus dá a oportunidade e na oportunidade Deus abre a porta da misericórdia. E convida a todos, indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Mas também o dia que ele fechar a porta da misericórdia, ele vai abrir a porta do juízo. E aí não adianta alguém chegar lá como desavisado, mas eu não sabia, mas eu pensei que fosse diferente. Não, agora não tem mais conversa. Agora é a porta do juízo que está aberta e você vai ter que entrar por ela para ser julgado. Foi o que Deus disse aqui para esse povo. Deus tolerou, Deus suportou, Deus foi longânimo, Deus foi paciente, mas chega uma hora que não dá. Se nós, como ser humano, que somos às vezes intolerantes, mas em algumas situações toleramos alguma coisa, somos um pouco pacientes, mas tudo tem um limite. E com Deus é assim. Só que a misericórdia de Deus é muito grande. Ele é longânimo, é um tempo suficiente para despertar a pessoa para se voltar para Deus. E mesmo assim, as pessoas não atentam para isto e deixam perder a oportunidade. A oportunidade perdida, ela nunca mais voltará. E aqui um povo que tinha profetas, que tinha a lei, que tinha a presença de Deus, que tinha a manifestação do Espírito de Deus, deixaram-se perder todas estas coisas. Não valorizaram as coisas principais e de valores eternos. Estavam ocupados em coisas banais e passageiras, coisas da terra. E Deus avaliou que o coração daquele povo estava longe, distante dele. E olha o que ele disse: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Pessoa que não tem entendimento é um tolo. E os seus nobres, as pessoas de nome, no meio daquela nação, terão fome, e a multidão se secará de sede. Fome e sede é o que o povo vai atravessar no momento que eles estiverem no cativeiro. Ali eles vão definhar. Ali eles vão compreender quão duro é tomar decisões contrárias com o propósito de Deus. Porque tudo que se plantar vai colher. Não vai plantar uma coisa e colher outra. Se eles plantaram desobediência, rebelião e insatisfação com o próprio Deus, eles não vão colher livramento, proteção, graça e bênção de Deus. Eles vão colher o resultado daquilo que eles plantaram. E aqui Deus disse que já tinha chegado. O tempo chegou. E que tempo era esse que estava por vir?
Ele diz, portanto, o meu povo será levado cativo. E dá os motivos. Por falta de entendimento. Olha o que a falta de entendimento, a falta de conhecimento, a falta de interesse pelas coisas de Deus faz na vida das pessoas. Eles se tornam brutos, tolos. E os seus nobres terão fome. Onde já se viu? Nobre é de família rica, de família da elite. Nunca que deveria passar fome. Mas o Senhor disse aqui, os nobres terão fome, e a multidão daquela cidade vai se secar de sede. Quer dizer, vai ter sede e não vai ter água para beber. As pessoas deixam chegar a esse tempo. É difícil de a gente entender essas coisas, mas isso é próprio do ser humano. Nesta ocasião, aconteceu isso. Em outros pontos, lá no capítulo 5, capítulo 4 de Amós, e versículo 6, está escrito assim, Amós 4 e 6, está escrito assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, observa um povo que foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amós não, desculpa, não é Amós, é Oséias. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus abençoe, irmã Doraci. E aqui, em Isaías, ele diz, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. O entendimento vem com o conhecimento. O conhecimento de Deus é revelado. Ele inspira os seus servos, seus profetas, e envia eles ao seu povo com a sua mensagem para dar a palavra do Senhor. E aquela palavra é para trazer conhecimento para que eles tenham o entendimento apurado e direcionado segundo a palavra de Deus, para que eles então deem-se por avisados e passem a servir ao Senhor. Mas se faltou o entendimento, significa que eles desprezaram o conhecimento. Hoje, quem despreza o conhecimento fica vegetando na vida. Não se pode desprezar o conhecimento. Nós temos que avaliar o conhecimento que está distribuído nas várias camadas da sociedade e examinar tudo, conforme diz a Bíblia, e reter o bem. O que não podemos é nos fechar, nos privar e não querer entender as coisas e nem adquirir o conhecimento para que saibamos como proceder e agir. Mas o Senhor prometeu que este povo chegou num ponto em que eles irritaram o Espírito do Senhor. Deus ficou irritado com este povo. A palavra diz que ele é um Deus que se ira todos os dias. Por conta disso, fez tudo por este povo. Tirou tantos inimigos da frente desse povo. Fez promessas gloriosas para este povo. Se colocou presente diante deste povo. E mesmo assim, eles não deram atenção, eles não se importaram em atender à vontade e à palavra de Deus e procurar viver suas vidas à sua maneira. Então Deus disse, bem, já que o meu povo não tem interesse no conhecimento, não adianta forçá-lo a isto. Só tem um meio.
para que eles aprendam, é levá-los ao cativeiro. E vai vir uma nação estranha, a quem Deus vai dar legalidade para pegar o povo dele, tirar da terra que ele deu, levar para uma terra estranha, e aquele povo vai passar por um processo de aprendizado. Eles vão sentir na pele o que foi que eles fizeram contra Deus, que Deus não aceitou. Mas depois de um tempo, se eles se arrependerem e se voltarem para o Senhor, ainda assim, Deus usará de misericórdia e trará o seu povo de volta para a sua terra. Mas com muitas marcas de sofrimento, que eles jamais haverão de esquecer, porque aquelas marcas significam a ingratidão, a desobediência, a deslealdade com que eles praticaram contra Deus. E o Senhor permitiu que eles fossem levados por povos estranhos por um tempo. E quando você está no sofrimento, parece que o sofrimento nunca vai acabar. Ele tem dia para terminar, ele tem dia para começar, ele tem dia para terminar. Mas quem está no sofrimento não consegue enxergar isso. Ele só enxerga que o sofrimento veio, que a pressão aumentou, as dificuldades aumentaram, e ele não vê uma saída, e ele não sabe se vai sair vivo daquela situação. Este povo experimentou isto. Observe o que disse também Deus através dos seus profetas, o próprio profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, eu li lá que ele disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E quando nós observamos no capítulo 6, versículo 3, o Senhor está advertindo aquele povo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É preciso conhecer ao Senhor. E não somente conhecê-lo, mas prosseguir mais e mais no conhecimento. À medida que vamos adquirindo uma parte do conhecimento, vamos buscando outra parte. Vamos nos aplicando a ouvir, a entender e saber o propósito de Deus para a nossa vida. Então, nesta condição, o Senhor Deus, para que nós possamos vir a conhecer. Mas, infelizmente, aquele povo se deixou levar. E veja o que Deus disse através de Amós, no capítulo 8, e o versículo de número 11, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Por isso que Isaías, usado por Deus, ele diz lá no capítulo 55, os versículos 6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, enquanto se pode achar, busque ao Senhor. Enquanto ele está perto, invoque ao Senhor. Porque chegará tempo que ele ficará distante. Ele vai privar este povo da sua palavra, de ouvir as suas palavras, e eles vão correr de um mar a outro, de uma extremidade a outra, buscando a palavra de Deus, e não encontrarão. É como se alguém morresse de fome e de sede. O que Deus disse aqui para este povo, diz o seguinte: por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. E aqui ele diz: eles terão fome e sede, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esse tempo vai chegar. Então, nós observamos aqui
o tratamento que Deus deu ao seu povo, ao povo de Israel, por não obedecer, não atentar, não levar a sério as palavras de Deus, viveram de qualquer maneira. Agora, trazendo para os nossos dias, quanto conhecimento da palavra de Deus está sendo distribuído, está sendo transmitido, e uma grande maioria dos chamados povo do Senhor não está nem aí pelo conhecimento. Não tem nenhum interesse em aprimorar os seus conhecimentos para buscar entender, compreender a vontade de Deus, fazê-la de maneira digna, com amor e com gratidão, para que Deus possa dignar-se usá-lo como seu instrumento e o nome do Senhor ser glorificado? Não. As pessoas dos nossos dias estão vivendo de qualquer maneira, misturados, atrapalhados, errados e ainda se dizendo povo do Senhor. Quando tem o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, eles não têm prazer. Você pode observar nas reuniões evangélicas, as pessoas têm alegria, têm prazer, quando tem lá um entretenimento, quando tem lá os hinos, quando tem lá uma música, quando um grupo vai se apresentar para cantar, as pessoas ficam do começo ao fim. Mas a partir do momento que se levanta para abrir a palavra de Deus e transmitir o ensinamento da palavra de Deus, que vai gerar conhecimento e apurar o entendimento dos cristãos, sabe o que eles fazem na hora da palavra? Eles saem fora do ambiente para se distrair, para conversar, porque não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, chegamos a esses dias e tem sido este o procedimento das pessoas. Se houver um obreiro fiel de Deus, sincero e leal, que tiver como comprometimento levar o povo à oração e ao estudo, ao ensino sadio da palavra de Deus, ele corre o risco de ficar quase que sozinho. Porque a maioria não tem nenhum interesse em aprender e receber conhecimento. É a turma do oba-oba. Mas o oba-oba não leva para o céu. O oba-oba é um engano, é uma sedução. A pessoa pensa que é, mas não é. Então, estamos vivendo esses dias. Mas o Senhor disse, através do profeta Malaquias, que vai haver uma diferença. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja aqui, vou ler para não citar de maneira errada. Malaquias, capítulo 4, e o versículo de número 18. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas é tudo irmão. Mas tem irmão que não serve a Deus. Ele se diz irmão, ele se faz irmão, mas na prática diária da vida dele, ele não está servindo a Deus. Ele está vivendo uma vida comum, uma vida dúbia, comprometida, manchada, mas está lá. Quando se fala do conhecimento, de buscar o conhecimento, de invocar ao Senhor, de buscar ao Senhor, não, isso é enfadonho. Isso é muito sacrifício. Isso era para a época antiga. Nos nossos dias agora, Deus não está mais interessado nessas coisas, não. Onde é que está na Bíblia que Deus mudou? Se Deus teve prazer no sacrifício daquelas pessoas, como é que atualmente Ele não tem mais? Ele não invalidou a sua palavra. Ele não alterou a sua palavra. Ela permanece a mesma, de eternidade a eternidade. A palavra de Deus é a mesma. Ela não muda. Então, se a palavra de Deus não muda, então quem mudou foi eu. O meu conceito, o meu comportamento de compreender e entender as coisas para facilitar a minha liberdade, que se transforma numa libertinagem, e eu quero viver de qualquer maneira, desde que eu fale o nome de Deus, está tudo certo, eu estou garantido.
mas não está, porque não é somente falar, é viver, é demonstrar com a vida que há um comprometimento com o Senhor. O povo de Israel, eles faziam adoração, eles faziam celebração, mas sabe o que o Senhor disse? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que estava longe? Porque eles rejeitaram o conhecimento. Eles não quiseram se deixar instruir pela palavra de Deus através dos profetas que falaram em nome do Senhor. Então, o Senhor decidiu. Não é fácil, não é este o propósito, o prazer de Deus. Julgar, sentenciar o seu povo, mas é abençoá-lo. Mas uma vez que este povo desobedece, o próprio Deus, quando proferiu a bênção, proferiu também a maldição. Ele disse, se obedecer, a bênção vai contigo. Se desobedecer, eu vou mandar a maldição. E as pessoas ficam penando, ficam sofrendo, vida afora. E às vezes não sabe por que é, joga a culpa em outras pessoas, mas é o desinteresse pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter um pouquinho mais de interesse com as coisas de Deus, dedicação, amor à palavra de Deus, todo dia procurar nos alimentar com ela, entender qual é a palavra de Deus para nós naquele dia e procurar ordenar os nossos caminhos à luz do que diz a palavra de Deus, para não corrermos o risco que atravessou o povo de Israel. O Senhor disse, o meu povo será levado cativo, que nem eu, nem você, nenhum de nós sejamos levados cativos por uma negligência e ignorância nossa em não dar atenção à palavra de Deus e não buscar o conhecimento para que tenhamos o entendimento saturado da palavra de Deus, para que possamos tomar decisões corretas e acertadas diante do Senhor. Então, se nós partirmos por este caminho para buscar o conhecimento e com ele adquirir o entendimento, as mãos de Deus permanecerão sobre nós para a bênção. Todavia, se nós dermos as costas para o conselho do Senhor, a palavra de Deus, não haverá nada que nos faça estar debaixo da bênção, visto que nós decidimos não obedecer. Então eu preciso me avaliar. Eu estou obedecendo a Deus? Eu tenho prazer na palavra do Senhor? Eu tenho buscado no livro do Senhor? Eu tenho lido? Eu tenho meditado? Eu tenho colocado em prática? Como é que é a minha vida em relação à palavra de Deus? Eu leio, aprendo e coloco em prática? Ou eu não leio e não quero saber de colocar em prática, do jeito que está certo? Se Deus quiser, Ele me aceita do jeito que eu sou. Não é assim. As coisas de Deus têm normas, tem regras, tem limites. Mas nós observamos aqui, Deus prometeu, o meu povo será levado cativo. Os nossos dias estão prometendo que muitos daqueles que se dizem povo do Senhor serão levados cativos por uma opressão, um sofrimento. Por quê? Porque eles não têm entendimento, eles perderam o entendimento das coisas de Deus. Eles não têm prazer em buscar o conhecimento. Eles não têm alegria em estar em contato com a palavra de Deus. Quanto mais distante a palavra de Deus ficar deles, melhor para eles. Mas isso traz a nós um resultado. Por quê? Se eu tenho amor, dedicação, interesse e responsabilidade diante da palavra de Deus, eu vou ficar longe de uma vida pecaminosa, porque eu quero me aproximar de Deus. Por outro lado, se eu estou prazeroso de continuar numa vida dúbia, numa vida corrompida, manchada, marcada pela iniquidade, e eu tenho prazer nestas coisas e nas pessoas que vivem desta forma, significa que eu estou afastando-me da palavra de Deus e que eu não tenho interesse nas coisas de Deus. Então eu preciso avaliar qual é a minha conduta, qual é o meu procedimento, quais são os relacionamentos que eu tenho, de que natureza eles são.
E com relação à palavra de Deus, qual é a minha atitude para com a palavra de Deus? Eu procuro lê-la, meditar, estudar, comparar e praticar, colocá-la no coração? Ou eu me faço de surdo, leio e me faço que não entendi nada e, portanto, não tenho nenhum compromisso a fazer? Mas nenhuma palavra de Deus vem a nós sem sentido. Todas elas têm uma finalidade de Deus enviar para nós. E nós precisamos viver à luz da palavra do Senhor. Então, que possamos ter graça de Deus e ser prudente para não sermos levados cativo por falta de entendimento. A palavra de Deus diz que aqueles que são fiéis e leais a Deus, eles têm a mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo tem entendimento, tem compreensão, tem sabedoria. Agora, quem não tem, não tem. Vive pelejando pela vida, sem saber ao certo aonde quer chegar. Mas chegará o tempo do que Deus disse a Amós, que as pessoas vão correr atrás da palavra de Deus, buscando alguém que lhes ensine a palavra de Deus, e não vai encontrar. Então vão perecer, vão sentir fome, vão sentir sede, vão correr de um lado para o outro, vão procurar em todos os lugares aonde vão encontrar a palavra de Deus, mas diz que não a acharão. Ela não será disponível em lugar nenhum, porque o tempo de buscar a palavra passou e eles perderam a oportunidade. Eu não quero perder esta oportunidade de estar atento ao livro do Senhor, a palavra de Deus, nela ler, estudar, meditar, comparar e procurar colocar em prática para que a minha vida seja de alguma forma agradável diante do Senhor e que Ele possa dignar-se, fazer de mim um instrumento dEle, como de você também, que está aí, o irmão, a irmã, o jovem, o adolescente, o idoso, não importa a idade, importa a sua disponibilidade em se deixar conduzir pelo Senhor e prezar pelo conhecimento para adquirir o entendimento correto, para então realizar a vontade de Deus de maneira a ser confirmado pelo Senhor. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça, que possamos atentar para o exemplo deste povo de Deus que seria levado cativo por falta de entendimento. Então o povo perece por falta de conhecimento. O povo é corrompido por falta de conhecimento. Então, quando tem falta de conhecimento, o povo fica vulnerável, fica flutuando, não tem uma decisão definida. Qualquer vento que soprar leva eles para qualquer lado que for. E eles vão nesse oba-oba. Mas com Deus não é assim. Com Deus nós precisamos ter um lugar firme, decidido, na presença do Senhor, viver de tal forma que os exteriores não tenham poder de influência sobre a nossa vida para nos afastar da comunhão com Deus, mas que nós possamos prezar por esta comunhão e servi-lo com alegria, com amor e com dedicação. Deus espera isso de nós. Ele quer nos ver um povo decidido, encorajado, um povo sábio, um povo entendido. Porque o povo de Deus é para ser assim, sábio e entendido. Agora onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria e de entendimento. Então, quando nós estamos em contato direto com ela, essas duas funções, elas vão se manifestar na nossa vida. Tanto a sabedoria de Deus como o entendimento, o conhecimento da sua palavra. E aí nós vamos seguir adiante e vamos bendizer e glorificar o nome do Senhor. Então pense hoje, você tem desprezado o conhecimento? Você tem desprezado o entendimento das coisas de Deus? De que forma você está vivendo? Você está vivendo levado pelo vento de um lado para o outro? Como que diz um ator, deixa a vida me levar. Você está deixando a vida te levar e você sabe que ela está te levando para um lugar que não será muito bom.
Ao invés de fazer isso, não seria melhor colocar a vida aos cuidados de Deus e deixar que Ele te guie, que Ele te conduza, que Ele te orienta, que Ele te leve no caminho que Ele tem aparelhado para a sua vida e que ali você seja um canal de bênçãos de Deus para aqueles que precisam ouvir a tua voz? Vamos aprender com este povo a não agir da maneira como eles agiram. Então busquemos o conhecimento e busquemos o entendimento para não sermos levados cativos para um lugar estranho. Querendo Deus, amanhã retorna